Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, lembrando a vocês para que possam se localizar no material, o último tópico trabalhado foi acerca dos contratos paritários de adesão e os que estão entre estes dois, os contratos tipo. Partimos, portanto, a analisar o momento de execução. Existem três momentos de execução e o primeiro que nós vamos tratar é o de execução instantânea, única ou imediata. Todos esses termos são sinônimos. Essas formas de execução é quando o contrato se consuma num único ato. Por exemplo, na compra e venda à vista, onde o comprador paga o dinheiro integralmente aquele preço do bem e o vendedor, portanto, já entrega a coisa que foi vendida, que foi alienada. A segunda forma de execução é acerca dos contratos de execução diferida ou retardada. Nele, existe um lapso temporal posterior, ou seja, o contrato será consumado em momento posterior por vontade das partes. Como, por exemplo, quando a gente trata de uma compra e venda de mercadoria pela internet. Se eu compro alguma coisa pela internet, por boleto, por exemplo, eu realizo o pagamento e só depois daquele tempo que o site me oferecer, por exemplo, de 7 a 10 dias úteis, é que essa mercadoria vai chegar. Portanto, o contrato será cumprido também em um único ato, mas em um momento posterior. Em relação ao contrato de duração, de trato sucessivo ou de execução continuada, são aqueles que as obrigações das partes se prolongam no tempo. Existe divergência doutrinária em onde se encaixa a compra e venda a prazo, podendo ser tanto na execução diferida ou retardada, tanto quanto nos contratos de duração, de trato sucessivo ou de execução continuada. Mas aqui não vem a fazer diferença prática em onde se encaixa a compra e venda a prazo, porque a razão de ser de distinguir essas três formas de execução está lá no artigo 478. Vamos ler esse artigo para a gente poder entender um pouquinho melhor. O artigo 478, que trata da resolução por onerosidade excessiva, diz o seguinte: nos contratos de execução continuada ou deferida, se a prestação de uma das partes tornar-se excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Sendo assim, o que nós podemos perceber é que a única forma que não se encaixa acerca da onerosidade excessiva, ou seja, acerca da teoria da imprevisão, é aquela que nós vimos primeiramente, que é da execução única, imediata. Por esse motivo, não faz necessário distinguir e debater nesse momento acerca dos contratos de execução diferida ou retardada e acerca dos contratos de trato sucessivo ou execução continuada, porque ambos vão se encaixar no instituto da resolução onerosa. Prosseguindo, nós tratamos acerca dos contratos personalíssimos, ou também chamados de contratos pessoais, onde existe o termo latim intuito personae. Significa que entre contratado e contratante, o contratante contratou aquela pessoa por características específicas que ela possui, e por esse motivo, aquela prestação de serviço não pode ser realizada por outra. Eu elenco no material alguns tópicos em ordem para que vocês possam entender um pouquinho melhor. O primeiro tópico são as qualidades pessoais. O contrato é celebrado em relação às qualidades pessoais que aquela pessoa possui. Suponhamos, se você faz um contrato com o Gustavo Lima para tocar na sua formatura, é óbvio que o Gustavo Lima está estourado no momento e nenhum outro artista teria capacidade de suprir aquela necessidade, de suprir aquele interesse que você, contratante, teve no momento de contratar o Gustavo Lima. Acerca da intransmissibilidade, é um instituto muito interessante, porque, via de regra, quando nós tratamos dos contratos em gerais, quando uma das partes morre, as obrigações e os direitos daquela parte vêm a se transmitir aos herdeiros e sucessores. Ou seja, os herdeiros e sucessores devem cumprir com aquele contrato, por conta da teoria do pacta sunt servanda.
da força obrigatória dos contratos. Contudo, nos contratos personalíssimos não se transmite as obrigações. Quando uma das partes morre, o contrato se extingue e as partes voltam ao status quo ante. Significa que, na extinção do contrato, volta ao status quo ante, ou seja, ao estado que ambos estavam antes da celebração daquele ato jurídico. Por esse motivo, o dinheiro, por exemplo, será ressarcido, caso já tenha sido pago. E o terceiro tópico é o erro essencial sobre a pessoa. Parece óbvio dizer que, quando você contrata uma pessoa baseando-se nas características que ela possui, se existe algum erro em uma das características que você achou que ela tinha, obviamente esse contrato pode ser anulável. Portanto, aqui a gente vai tratar de uma possibilidade de anulação. Portanto, um erro, uma nulidade relativa, desculpa. Acerca dos impessoais ou não personalíssimos, via de regra, são a maioria dos contratos, onde, por exemplo, você contrata alguém, mas ele pode realizar a subempreitada, contratar outra pessoa para poder realizar aquele serviço. É a famosa hipótese de serviços terceirizados, né, que nós conhecemos. Aqui existe a possibilidade de transmissibilidade, ou seja, quando uma das partes envolvidas no contrato vem a falecer, o contrato ainda deve ser cumprido por aqueles herdeiros ou sucessores do falecido, que era uma das partes nos polos contratuais. Prosseguindo, para que a gente possa analisar o meio de constituição dos contratos, nós já vimos acerca dos contratos solenes ou formais e acerca dos contratos não solenes ou informais. Acredito que isso seja bem fácil na cabeça de vocês. A regra é a liberdade de forma, que trata lá no artigo 107, portanto não solene ou informal. Contudo, em algumas situações, a lei vai exigir certa forma, certa solenidade para a celebração daquele ato. Um exemplo que eu dei a vocês nas aulas anteriores aí é o artigo 108, onde, quando for se tratar de uma compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, essa compra e venda deve ser feita por escritura pública. Obviamente no cartório de registro de imóveis. Prosseguindo, acerca da natureza dos contratos, nós dividimos ele em principais, acessórios e derivados. Os principais são aqueles autônomos que existem por si só. Por exemplo, um contrato de compra e venda, um contrato de locação. Eu estou dando exemplos a vocês que são nominados para que fique mais fácil. Estou dando exemplos daqueles contratos típicos lá, que possuem nome em iuris, que a própria lei dá um nome para eles. Por sua vez, os acessórios, nós já vimos anteriormente, lá quando nós tratamos de contratos típicos, atípicos, nós vimos os contratos mistos, que combinam os típicos e atípicos, e nós vimos os contratos coligados, que em uma obrigação existem vários contratos que norteiam ela. É esse exemplo aqui que a gente está tratando, tanto nos acessórios quanto nos derivados. Tanto os contratos acessórios quanto os derivados são contratos coligados. Os acessórios, vocês lembram, né? Eu acredito, do que nós estudamos no bimestre passado. Existia um grande princípio que rege o direito civil, chamado accessorium sequitur sum principale. Significa que o acessório segue o principal, ou seja, toda vez que o principal for extinto, o acessório, por consequência, será extinto porque ele está ligado somente ao principal. Mas, toda vez que o acessório for extinto, o principal permanece. Prosseguindo, portanto, a gente trata do acessório como se fosse um contrato de fiança, por exemplo. Ele vem a ser um acessório de garantia ao locador de receber aquela quantia que o locatário não pagou. Os derivados, por sua vez, eles possuem a mesma natureza do contrato principal. Contudo, se o contrato principal for nulo, ele acaba perdendo também a sua validade. O exemplo que a gente trata aqui é a sublocação. Suponhamos, eu loco um imóvel para Joãozinho. Eu sou locador, Joãozinho é o locatário. Joãozinho, por sua vez, já não tendo mais interesse nesse imóvel, ele vem e loca para Tiago.
Nesse caso, nós estamos tratando de uma sublocação. Esse contrato do Tiago fica dependente dos efeitos que o contrato entre eu e Joãozinho terá. Porque o meu contrato e o do Joãozinho é o principal. O contrato do Joãozinho e o do Tiago é o derivado. Isso é o que nós chamamos de sublocação. Eu trago um exemplo ali que ele traz as três hipóteses em um único exemplo. Por exemplo, se A loca uma casa para B, portanto nós temos um contrato de locação em que A é o locador, B é o locatário, sendo esse o principal, né, o contrato de locação, e B tem como fiador o C, num contrato de fiança. Portanto, nós temos aqui um contrato acessório. Esse B, ele vai subloca o imóvel para D. Portanto, nós temos tratando de um contrato de sublocação, vindo a ser um contrato derivado. Acredito que dessa forma, tornando explícito assim um exemplo prático, se vocês tiverem dificuldade, nomeiem os protagonistas que eu tratei como letras. Por exemplo, em vez de A, coloca Tiago, e assim vai para que vocês possam entender um exemplo concreto, ou ainda cria outro, que sempre que tiver exemplo, aquilo que está simplesmente na teoria fica mais fácil de ser compreendido. Prosseguindo acerca dos contratos públicos ou privados, acredito que por conta das aulas de direito administrativo nós já tenhamos, né, um pouquinho de noção acerca disso. Mas os contratos públicos é sempre quando tiver uma pessoa jurídica de direito público na qualidade de poder público em um dos polos. É isso que diz. E ali eu coloco em negrito para vocês uma das cláusulas exorbitantes, que é quando o poder público pode cessar unilateralmente o contrato, sem nem consultar a parte contrária. E os contratos privados é quando envolve pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. Acredito que isso venha a ser bem simples, e a grande diferença é que nos contratos privados, o que é tutelado é o interesse privado. E quando tem o contrato público, que a administração pública faça parte na qualidade de poder público, o interesse tutelado por ela, por verdade, é o interesse público, que ele deve se sobrepor ao interesse privado por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Prosseguindo acerca dos contratos individuais e coletivos, os contratos individuais são aqueles em que, ainda que tenham 100 pessoas, 50 em cada polo, 50 como contratante, 50 como contratado, a vontade de cada uma será preponderada. Ou seja, a vontade de cada um vai pesar naquele contrato. Já nos contratos coletivos, normalmente nós tratamos de um termo que é representante, entre aspas. Não é aquele mesmo representante ao menor incapaz, absolutamente, ou aqueles representantes legais, convencionais, que nós conhecemos no direito. É um representante de uma empresa, por exemplo. É como, digamos assim, o gerente da empresa, onde ele faz uma reunião coletiva e a partir daquela reunião se obtém resultados que virão normas da empresa e no dia seguinte essas normas já vigoram e devem vincular, né, as condutas daqueles subalternos que ali trabalham. Os contratos preliminares definitivos. Nós veremos especificamente acerca disso futuramente. Então, para não ficar alguma dúvida na cabeça de vocês, porque agora abordaria de uma forma muito ampla e genérica, vamos tratar ele no momento oportuno, tá? Pode fazer uma observação aí, porque a gente vai tratar sobre ele depois. Acerca da interpretação do contrato, o objeto do contrato, ou seja, com a interpretação dele, busca definir qual era a verdadeira vontade das partes. E para descobrir a vontade das partes, nós temos duas teorias: a teoria da declaração e a teoria da vontade. Aquilo que você declara é aquilo que você expressa. Como nós estamos tratando de contratos, a teoria da declaração ela consiste em analisar aquilo que está no contrato, entendeu? Ou seja, é a vontade objetiva, é aquilo que você exteriorizou. Por sua vez, a teoria da vontade ela se caracteriza pela vontade subjetiva, ou seja, não necessariamente é aquilo que você exteriorizou, é aquilo que você pensou.
foi o seu interesse em realizar aquele contrato. O que te motivou a realizar aquele contrato? Essa foi a sua verdadeira vontade. Então, na teoria da vontade, que é aquela adotada pelo nosso código, de acordo com o que diz o artigo 112 do Código Civil, quando tiver uma colisão entre aquilo que a pessoa quis com o contrato, aquilo que ela pensou, a vontade subjetiva dela, e o que está no contrato propriamente dito, prevalece a vontade dela. Vamos ver o que nos diz o artigo 112. O artigo 112 diz: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem. Ou seja, vai se atender mais à intenção da parte em ter realizado aquele contrato do que propriamente aquilo que está no contrato. É isso que eu digo a vocês. E acerca do quarto tópico ali nesse instituto, nós tratamos das regras interpretativas porque elas fazem de forma estrita, mas deem uma lida que vocês vão ver que o próprio artigo já remete a isso, então acredito que não venha restar nenhuma dúvida. Mas se vocês tiverem dúvida, mais uma vez falando isso, pode me chamar no WhatsApp, em qualquer rede social, em qualquer meio que vocês achem que seja o suficiente. Agora nós vamos tratar de alguns princípios que eles norteiam tanto o direito civil quanto o processo civil, quanto alguns outros princípios. Vocês vão ver que possuem aqui uma semelhança em relação ao direito penal também. O primeiro deles é a boa-fé. Consubstanciado em vários artigos, mas como nós já estávamos lendo o 112, eu vou ler aqui o 113, ele diz o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Significa que a boa-fé ela sempre é presumida. Portanto, a má-fé deve ser provada. Provada por quem? Por aquele que alegou má-fé da parte contrária. É bem simples, né? A boa-fé ela deve estar presente por ambos os contratantes em todo o contrato, ou seja, desde a formação até o exaurimento do contrato. Porque, por exemplo, nós vimos que nos contratos que possuem a formação consensual, o contrato se aperfeiçoa com o simples acordo de vontade, onde a tradição, a entrega do objeto ainda não foi feita. O segundo princípio que nós vamos tratar aqui é o da conservação do contrato. Percebam que esse princípio ele possui extrema correlação ao da extrema ratio, que é o que nós veremos logo depois, mas já vou tratar deles junto para que vocês possam entender. Anteriormente lá, nós vimos que o contrato ele possui força de obrigatoriedade em relação às partes, que o contrato os seus efeitos são relativos, ou seja, princípio da relatividade dos contratos, e acerca da obrigatoriedade dele nós vimos que deriva do latim pacta sunt servanda. Até aí tudo bem, acredito que não tenha nenhuma dúvida. A conservação do contrato significa que, quando for possível adotar mais de um meio para resolver aquele contrato, ou seja, mais de um meio para que o contrato seja cumprido, deve-se adotar o meio que realmente possa ser cumprido. É muito simples. Sempre quando tiver possibilidades, deve-se adotar pela conservação do contrato, pelo fim dele. O fim dele é que ele seja cumprido, ele foi pactuado para isso, e não para poder ser extinto em determinado momento. Então, pela conservação dos contratos, entende-se que, quando tiver várias alternativas de se cumprir o contrato, deve-se adotar aquela que for mais útil, que tiver um resultado útil, ou seja, que for possível. E o princípio da extrema ratio, extremamente ligado ao princípio da conservação dos contratos, ele nos diz que, quando tiver várias formas de se concluir o contrato, deve-se optar entre a menos onerosa, a menos difícil. Oneroso nem sempre é sinônimo de dinheiro, tá? Deve-se optar pela menos difícil em relação ao devedor. Por quê? Via de regra, quem cumpre com o contrato é o próprio devedor. E por esse motivo, para que a conservação do contrato seja possível e para que ele não seja extinto, deve escolher aquilo que for benéfico ao devedor, aquilo que for mais fácil para que ele possa cumprir, aquilo que realmente tem um resultado útil. Percebam que os dois princípios estão totalmente correlacionados. Só um adendo,
Não confundam extrema ratio com ultima ratio do direito penal. A ultima ratio do direito penal diz que, pelo caráter subsidiário do direito penal, ele só deve atuar quando os outros ramos do direito forem ineficazes em relação àquele caso concreto. É totalmente diferente daqui, tá? Existem alguns fatores influenciadores, só para a gente finalizar essa aula, que são as circunstâncias econômicas e o nível intelectual dos contratantes. Isso aqui protege única e simplesmente e tão somente a boa-fé. É óbvio que quando existe um intelecto muito maior entre as partes do contrato, deve beneficiar quem? O desfavorecido. Por quê? Porque o direito é um meio de suavizar as desigualdades, tudo bem. Mas como eu vou tratar dessas pessoas então? Eu vou dar mais benefício para uma para que elas possam se igualar nesse plano contratual. Porque aqui não deve existir sobreposição de uma parte em relação à outra. Lembra? A gente está se tratando do direito privado. Os contratos de adesão, onde existe essa sobreposição e as partes não estão em igualdade, é uma exceção. Os costumes locais ou regionais. Por exemplo, quando não é fixado o honorário do advogado, o honorário fixado será aquele baseado nos costumes daquela região. Vai se analisar quanto que é fixado em relação aos outros advogados no exercício daquela função para poder ver qual o honorário que deverá ser fixado para ele. As minutas contratuais, rascunhos, trocas de mensagens, de acordo com o professor Ademar, e nas situações práticas nós percebemos que isso aqui é uma grande forma de se provar a vontade subjetiva no contrato, porque existe uma grande dificuldade disso. Se você colocou no contrato uma coisa, que é a sua vontade objetiva, por que você está dizendo que você pensa outra, se você colocou ali uma coisa? Aí, para você dizer que você está pensando outra, você mostra que o contrato, na verdade, foi um equívoco. Ou seja, que a sua vontade objetiva que está ali expressa, na verdade, não condiz com a realidade. E por isso você se utiliza de minutas contratuais, rascunhos, trocas de mensagens, ou seja, é um grande meio de provas. E por fim, a desvinculação do nome em iuris. O nome em iuris é derivado do quê? Acredito que vocês já saibam responder isso. Eles vêm lá dos contratos típicos ou nominados, que é quando a lei dá um nome para eles. Por exemplo, contrato de mútuo, contrato de comodato, contrato de locação, contrato de compra e venda. A própria lei dá um nome. Mas esse nome que a lei dá não significa que deverá ser disposto a ele as regras daquele nome. É isso que eu digo no material para vocês. Não é o nome que é dado que vai sugerir quais são as regras aplicáveis para isso. Por verdade, ele até sugere, mas se as partes pactuarem ao contrário, tudo bem, são normas dispositivas. Por esse motivo, sempre tem que ler o instrumento do contrato para que possa entender aquilo que está realmente pactuado entre as partes e não presumir aquilo que foi pactuado por conta do nome que ele possui.